Abel Silva de Siqueira, policial militar aposentado, aparece sorrindo nas imagens do casamento da filha, caminhando ao lado dela em um dia que, para quem olha de fora, parecia marcado apenas por alegria e comemoração. Mas bastaria voltar um ano no tempo para entender que aquele homem carregava nas costas o peso de um crime que mudou para sempre o destino de duas famílias. Abel foi flagrado por câmeras de segurança dirigindo seu carro quando se envolveu em uma discussão no trânsito com o motociclista Luan Henrique Bonifácio, de 30 anos. O desentendimento rapidamente escalou e Abel sacou uma arma, disparando várias vezes contra Luan. Mesmo gravemente ferido, o motociclista conseguiu percorrer alguns metros antes de cair. Ele estava a caminho da fábrica da família, onde trabalhava em plena madrugada, por volta das 5 horas da manhã. Socorrido e consciente, Luan falou com a própria mãe no hospital e deixou uma declaração que marcaria a investigação. Disse que não era assalto e que o autor dos disparos era um policial. Dias depois, ele morreu em decorrência dos ferimentos, deixando esposa, uma filha de apenas 2 anos e pais inconsoláveis. A perda gerou revolta e indignação, mas na época, a polícia não identificou de imediato o autor dos tiros. Inconformados, os familiares de Luan decidiram agir por conta própria. Durante 23 dias, o pai e os irmãos da vítima reuniram imagens de mais de 60 câmeras de segurança espalhadas pela região. Refizeram todo o trajeto percorrido pelo atirador e descobriram que ele morava a apenas 10 minutos da casa de Luan. As provas foram levadas à imprensa e à polícia e Abel acabou sendo preso. No entanto, pouco tempo depois, conseguiu o direito de responder ao processo em liberdade. Algo que, para a família de Luan, soou como impunidade. Enquanto aguardava julgamento, Abel e seus familiares afirmam que começaram a receber ameaças, algumas presenciais, com pessoas passando de carro em frente à sua casa, e outras pelas redes sociais, contendo mensagens explícitas de desejo de morte. A defesa da família de Luan nega qualquer envolvimento e afirma que, se as ameaças realmente tivessem ocorrido, haveria registro oficial. Paralelamente, a justiça determinou o bloqueio de bens de Abel para garantir uma possível indenização à filha de Luan, mas imóveis e veículos registrados em seu nome não foram encontrados, e até a casa onde ele vivia aparentava estar abandonada. O que ninguém imaginava é que o caso teria um novo e trágico capítulo. No fim da tarde de uma terça-feira, Abel foi a um shopping center de São Paulo com a esposa e a filha, devolver o vestido de casamento da filha. Porém, no estacionamento, um carro preto estacionou próximo às saídas. Nele estava Alan Bonifácio, irmão de Luan, que desceu e circulou pela área de forma inquieta. Minutos depois, as câmeras registraram Abel deixando o shopping. Ao perceber Alan, ele correu até seu carro, manobrou e tentou sair rapidamente. Nesse momento, Alan o atropelou em alta velocidade, derrubando-o no chão. Não satisfeito, deu a volta e passou novamente sobre o corpo de Abel, fugindo logo depois. O impacto foi tão violento que o para-choque traseiro do carro se soltou e testemunhas se aproximaram para tentar socorrer a vítima. O veículo foi encontrado abandonado próximo ao shopping e estava registrado no nome de Osvaldo Bonifácio de Jesus, pai de Luan. Dentro dele, a polícia encontrou impressões digitais de Alan e uma arma raspada e municiada. Diante das provas, a justiça decretou a prisão preventiva de pai e filho. Alan chegou a se entregar às autoridades, mas não há informações confirmadas se ele continua preso. Especialistas em direito criminal afirmam que, embora existam atenuantes para crimes cometidos em momentos de forte emoção, elas não se aplicam quando há planejamento e passagem de tempo. Como neste caso, em que o ato de vingança ocorreu mais de 1 ano depois do homicídio inicial. Pelo contrário, a premeditação pode aumentar a pena. A morte de Abel fechou um ciclo trágico. Ele foi sepultado no mesmo cemitério e até na mesma quadra onde Luan havia sido enterrado 1 ano antes. 2 vidas perdidas, 2 famílias destruídas e uma história marcada por violência, ressentimento e pela busca por justiça. Em 1º de setembro de 2022, por volta das 20h50, a vice-presidenta da Argentina e ex-presidente,
Cristina Fernandes de Kirchner chegava à sua residência no bairro da Recoleta, em Buenos Aires, após presidir uma sessão no Senado. A rua estava cheia de apoiadores, câmeras e curiosos. Entre sorrisos, Cristina cumprimentava simpatizantes e assinava exemplares de seu livro, interagindo de forma descontraída com quem se aproximava. Era uma cena de rotina para a política mais conhecida do país. Até que, em meio à multidão, um homem rompeu o círculo, chegou muito perto e fez isso aqui. Cristina, te amo, Cristina. O homem puxou o gatilho 2 vezes, mas a pistola falhou e não disparou. Cristina Kirchner saiu ilesa, mas a cena, registrada por câmeras e testemunhas, mostrou o quão próximo o país esteve de uma tragédia. O autor foi identificado como Fernando André Sabag Montiel, brasileiro naturalizado argentino, que trabalhava como motorista de aplicativo em Buenos Aires. Ele se aproximou segurando uma pistola Bersa, calibre .32, a centímetros do rosto da vice-presidente. Preso imediatamente por apoiadores e pela polícia, Sabag Montiel declarou que agiu porque acreditava que Cristina representava tudo o que ele considerava errado na política argentina, dizendo que queria fazer justiça e que sua ação era motivada por um profundo ressentimento em relação ao governo e ao que ele chamava de corrupção. Segundo a investigação, ele se influenciou por discursos de ódio e conteúdos políticos extremistas, que reforçaram sua convicção de cometer o ataque. Atualmente, Sabag Montiel segue preso. Além de responder pelo atentado, está cumprindo pena de 4 anos e 3 meses por outro crime: posse e distribuição de imagens de abuso infantil, descobertas durante a investigação. Ele aguarda o julgamento pela tentativa de homicídio qualificado, acusado de agir com premeditação, alevosia e uso de arma de fogo. Era para ser apenas um dia de diversão no paraíso. O sol brilhava forte sobre as falésias de Canoa Quebrada, no litoral do Ceará, e a tirolesa que ligava uma duna à outra atraía turistas em busca de aventura e adrenalina. Entre eles, um visitante decidiu registrar cada momento do passeio com a câmera do celular. A descida começa como qualquer outra, com o vento no rosto e o cenário deslumbrante ao redor. Mas no meio do trajeto, algo inesperado acontece. A câmera continua gravando, até que o visitante captura o exato instante em que tudo muda. A cena mostrava a queda de um turista de uma altura considerável, em plena descida da tirolesa. O impacto foi tão violento que ele não resistiu e morreu ainda no local, segundo informações da polícia. A vítima havia viajado para o Ceará em busca de lazer, mas o passeio terminou em tragédia. Testemunhas relataram que ele parecia ter perdido a sustentação e se desprendido do equipamento no ar. A Polícia Civil do Ceará instaurou inquérito para investigar as causas do acidente. Entre os pontos apurados estavam o estado dos cabos, o sistema de fixação, a manutenção preventiva e o treinamento da equipe responsável. A empresa que operava a tirolesa foi autuada e obrigada a apresentar documentação e laudos técnicos. Especialistas consultados pela imprensa destacaram que falhas de segurança em atividades desse tipo podem resultar em responsabilidade criminal e civil para os operadores. O caso repercutiu nacionalmente, levantando um debate sobre a fiscalização de atrações radicais no Brasil. Moradores e turistas passaram a questionar se as estruturas estavam realmente aptas para funcionamento e se havia inspeções regulares. O acidente em Canoa Quebrada se tornou um exemplo doloroso de como a busca por diversão pode se transformar, em segundos, em uma tragédia irreversível.
Na zona norte do Rio de Janeiro, um menino de 5 anos andava de patinete na rua, acompanhado da babá, quando um pitbull apareceu e avançou contra ele. As câmeras registraram o momento em que o animal parte para o ataque. O jovem Patrick do Céu, então com cerca de 20 anos, correu para salvar uma criança de 5 anos que estava sendo atacada por um pitbull. Ele ergueu o menino e o colocou no teto de um carro, enfrentando o animal até contê-lo. Todos sofreram ferimentos, mas receberam alta logo em seguida. Patrick se mostrou compassivo com o cão, apontando que ele tinha marcas de maus tratos e dizendo que o cachorro é inocente. Na época, o animal foi recolhido pelo Instituto de Medicina Veterinária Jorge Weizmann e ficou sob observação. O dono nunca foi encontrado. Atualmente, não há informações públicas recentes sobre processos legais, adoção do animal ou a situação de Patrick, reforçando que se trata de um incidente ocorrido há vários anos. Um caçador andava sozinho nas montanhas de Idaho quando percebeu algo estranho. Ao virar, viu um puma o seguindo de perto, andando baixo e sem fazer barulho. O animal não tirava os olhos dele e continuava se aproximando. Confira o vídeo. Get back. O caçador puxou o gatilho, o tiro assustou o puma e ele saiu correndo para dentro da mata. Fim do perigo. Situações assim são comuns em áreas rurais e selvagens de outros países, e andar armado pode ser a única forma de se defender de um ataque.